Bom dia a todos. Meu nome é Carlos Eduardo Oliveira Faciroli. Eu estou apresentando um trabalho em coautoria com Thiago Salvo, que é mestre pelo Nesp Marília, e eu sou mestrando pelo Nesp Marília em Filosofia, tal como o Thiago. De antemão, quero agradecer aos organizadores do 11º Congresso Internacional da Sociedade Hegel Brasileira, em comemoração aos 200 anos da Filosofia do Direito de Hegel. E é uma honra poder participar desse evento mais uma vez, a terceira edição que eu participo. E estou muito feliz. E pelo formato, pelo curto período de tempo que a gente dispõe, eu não vai dar tempo de ler o texto, então eu fiz um resumo e vou apresentar esse resumo agora. A comunicação se chama Hegel, Sun Tzu e a Kriegsphilosophy emergente, ou a filosofia da guerra emergente. O trabalho tem por objetivo problematizar a dialética do senhor e do escravo na filosofia hegeliana e suas implicações na concepção de guerra legada por Sun Tzu, o gênio estrategista e filósofo da guerra chinês. Para Hegel, em suma, os seres humanos se confrontam pela manutenção da vida ou pela preservação e conquista de sua liberdade, tornando uns escravos de outros por colocarem a vida acima de sua liberdade, e outros assentam a liberdade sobre a vida. Desse modo, causa um estado de tensão conflituosa que pode provocar a guerra, promovendo assim o desdobramento da história, pois a atividade subjetiva na dialética do senhor ilustrado se objetiva na realidade efetiva para fim de estabelecer uma organização social hierárquica. Segundo Sun Tzu, o conflito na interpretação fenomenológica do movimento em questão é uma condição racional que pode se traduzir tanto em terror ou na guerra perfeita, ou seja, onde o desfecho do conflito se dá antes do início da guerra concretizar-se. Assim sendo, buscaremos compreender essa sofisticada noção de guerra em Sun Tzu ao lume dessa relação contraditória supracitada, tal qual Hegel cogitou. Pois os ensinamentos contidos na obra de Sun Tzu, A Arte da Guerra, somado ao reconhecimento da autoconsciência na unidade conflituosa de consciências antagônicas, nesse caso beligerantes, demarca uma figura cabal na filosofia especulativa hegeliana, precisamente na fenomenologia do espírito, estendendo-se ao âmbito da eticidade da filosofia do direito. Pois nessa última, o sujeito beligerante emana de um complexo vínculo entre a sociedade civil burguesa e o próprio Estado. Posto isto, essas considerações ensejam um campo aberto a novos estudos e debates. O que a gente vai tentar comunicar nessa apresentação é essa relação do filósofo chinês Sun Tzu e de sua única obra que chegou até nós, que é A Arte da Guerra, ao lume as considerações da dialética do senhor do escravo, que muito provavelmente é a passagem mais conhecida da fenomenologia do espírito, e ela se destaca, né? Ela é tanto angariada, essa passagem, pelos marxistas e por outras tendências filosóficas. Mas aqui a gente quer observar dentro do contexto da filosofia hegeliana, dentro da emanação do Geist, do espírito. E a gente vai tentar buscar, como Sun Tzu
há 2.500 anos atrás, ele vê na guerra esse reconhecimento, que no Hegel é um reconhecimento das autoconsciências, desse conflito. Para ver uma autoconsciência, ela precisa reconhecer a autoconsciência, e não é uma relação harmoniosa. Isso gera essa identidade, que o Hegel, ali naquelas figuras filosóficas, vai tratar de forma muito abstrata. E o Sun Tzu, ele teorizando a guerra, um homem da praxis da guerra, um general, além de ser um filósofo do seu tempo, um pensador, ele vai dar essa mesma importância, não, claro, nessa configuração do Hegel, especulativa, mas ele vai tratar dessa figura que é a guerra, que determina a identidade do Estado, e determina a identidade do povo. Então eu vou falar um pouco agora sobre a dialética, né, do senhor do escravo, para depois reintroduzir o Sun Tzu nesse debate. Porque vamos lá. Na fenomenologia do espírito, Hegel, ele vai mostrar esse desenvolvimento da consciência. Ela vai lá desde a certeza sensível até o seu ápice, que é o saber absoluto. Na dialética do senhor e do escravo, situa-se na consciência de si, ou seja, a consciência de si se revela desejador, como desejo. Ela quer tudo, ela quer as coisas do mundo para si. E, consequentemente, tudo depende dela, desse desejo de querer para si. Mas a consciência de si busca o outro para se afirmar, negando esse outro. A consciência de si precisa de outra consciência de si para se reconhecer. Só assim ela se reconhece e pode fazer parte de um todo, o seu em si. Nesse encontro dessas consciências de si, ocorre uma confrontação, uma disputa. É aí que gera essas figuras que o Hegel vai chamar de senhor e de escravo. E nesse embate, nessa confrontação, o que vai estar em jogo é a vida e a morte. O terror, o medo de morrer. E de um lado, a afirmação da vida. O triunfo desse medo da morte, da destruição. E nessa configuração, uma consciência de si se torna o mestre, se torna o senhor. E a outra consciência se torna o escravo. O mestre senhor se torna o senhor da vida do escravo. E o escravo é fruto dessa sujeição. O senhor toma para si o trabalho do escravo. O escravo que, por medo da morte, serve a seu amo, a seu senhor, sujeitando-se a servi-lo, trabalhando para garantir a sua vida. Na sua submissão, o escravo trabalha, mas nesse trabalho não é só servir ao senhor. Ele transforma a natureza, ele cria as coisas do mundo no lugar do senhor. E aos poucos, o escravo ele vai, nesse processo dialético, ele vai ganhando consciência de si, esse reconhecimento através dessa dialética. E nesse processo onde o escravo é o que transforma o mundo e garante subsistência não apenas dele mesmo, mas também do senhor. Essa situação altera dialeticamente as relações entre o senhor e o escravo, pois o senhor fica dependente do escravo, do trabalho do escravo, que ainda age por medo da morte e de sua destruição. Vamos pensar. Hegel está atacando aqui de duas figuras filosóficas da consciência. Ele não está falando da escravidão enquanto fenômeno histórico.
mas de duas figuras da consciência que, através do confronto, atinge essa consciência de si, o medo da morte, somado ao trabalho, faz o escravo ser um ser para o outro. Mas aos poucos ele se vai reconhecendo como promotor dessa garantia da vida, tornando-se consciência de si. E o Senhor cada vez mais vai dependendo do escravo. E nessa relação, ele vai se tornando, ele vai se transformando um ser para o outro. Hegel demonstra filosoficamente o momento do espírito do mundo como uma consciência que toma consciência de si, que precisa dessa oposição para ter esse reconhecimento como consciência de si. Pensando isso, vamos voltar a 2.500 anos atrás. A China já era uma civilização muito bem organizada, milenar já. E ela estava organizada em grandes territórios, em grandes reinos. É um povo que se reconhece como ele mesmo. Eles reconhecem esse reino como iguais, como chineses. Eles estão num período conflituoso, entre um reino tenta dominar o outro para ter mais servos, alargar seu território. O Hegel, nas lições da filosofia da história, vai olhar lá atrás e vai falar: na China, só um era livre, o rei. Mas ainda não está nesse ponto, porque ainda vai demorar mais 300 anos para ter um príncipe guerreiro, um rei guerreiro, chamado Qin, que ele vai unificar toda a China. Tanto é que o nome é em homenagem a ele, né? Ele vai unificar a China e ele vai ser esse primeiro livro. Mas nesse momento, essa liberdade não efetivada, ela está na mão desses pequenos reinados guerreiros. Pequenos é modo de falar, pela proporção que na China é. A gente está falando de confrontação de exército de 50 mil, 70 mil, 100 mil soldados treinados. Não é um mero camponês que sai do campo, ele é treinado para a guerra mesmo. A gente tem exércitos disciplinados e muito bem ornamentados com armadura, utilização da pólvora na guerra, cavalos. Então a China está nesse momento de um reino tentar se afirmar sobre o outro para unificar tudo, para ver um só rei, para ver esse primeiro homem livre na China. Então tem um pequeno reinado que chama Wu. E ele tá sempre assediado por um império maior, um imperador maior. Então a ideia é como o mais fraco vai lutar com o mais forte. E eles estão numa região do sul da China, mais quente, tem mais rios afluentes, mais pantanosa, chove mais. Então eles montam uma estratégia tal, através desse estrategista, desse pensador chamado Sun Tzu, que ele vai reconhecer e ele vai escrever isso, daí isso vai ser legado por toda a história da China até hoje. Por mais de 2.500 anos é copiado esse trabalho clássico do Sun Tzu, e ele reconhece que para ver a identidade e a soberania do Estado, a guerra é essencial. Sun Tzu fala que a guerra é um dos assuntos mais importantes do Estado, que para ele é o campo onde a vida e a morte são determinados, como na dialética do senhor e do escravo. Só que aqui, historicamente determinado. Onde ali era um processo filosófico abstrato, dessa consciência de si, que precisa de outra consciência de si, para se reconhecer, aqui também, mas aqui de modo objetivado, efetivado. Então é na guerra praticada pelo Estado,
que a vida e a morte vai ser determinado. E é o caminho da sobrevivência ou da destruição do Estado. Ou ele se torna escravo, ou ele se torna escravo, e é destruído, e é assimilado, ou ele garante essa identidade, sempre preparado para a guerra. O que é a arte da guerra? São aforismos, onde o Sun Tzu pensou todos os elementos da guerra, desde a organização dos exércitos, treinamento, da disciplina, do porquê ou não fazer a guerra. Mas a parte central é que é uma empresa racional. Ela não pode ser feita por capricho do imperador, do governante. Sun Tzu adverte. Ele é até radical. A gente está falando isso 2.500 anos atrás. Para Sun Tzu, o general, o exército, é o espírito do povo. E para conservar essa unidade, essa identidade, que está sempre em conflito nessa China muito antiga, está sempre em guerra, a guerra é essencial. Então Sun Tzu, nesse pensamento filosófico, que como Hegel diz, ele se debruça criticamente sobre os conceitos, é o que Sun Tzu faz, só que o conceito dele é a guerra. Então ele faz toda uma explanação racional de como fazer a guerra e mais. É tão importante que isso é usado até hoje por todos os exércitos do mundo, esses ensinamentos de Sun Tzu. Existem os aforismos tão filosoficamente pensados que são válidos. Então, para ele, a guerra é um assunto de Estado. Para quê? Para preservar essa identidade. E é o espírito do povo. Não está escrito ali, mas ele fala, o exército general tem que ser o espírito do povo. Tem que haver um equilíbrio entre o povo, o imperador e sua subsistência, que se dá pela guerra. E para a gente não se estender muito, o Sun Tzu cria um conceito fantástico, que é a guerra perfeita é aquela que não é travada. Ela termina antes de começar. É uma guerra que se resolve não se travando. Ou se firma um acordo de paz, ou de não se atacar, porque se monta o exército de tal forma que o inimigo não vai atacar, porque ele não vai ter êxito, ou se ele atacar, as perdas vão ser tão grandes que não vai ter vencedor. Isso lembra muito a Guerra Fria. Essa que é a ideia. Então essa é a guerra perfeita, ela nunca é travada. E toda guerra para ele, na guerra, ela tem que ter um fim racional, ela tem que ter um objetivo claro. E para ele tem que ser preservada a vida. A guerra deve ser tratada pelos guerreiros, não deve ser uma guerra de devastação. Voltando a Hegel, Hegel também vai pensar a guerra racionalmente. Hegel vai pensar a guerra desse conflito entre estados. E cada estado tem sua razão. Quando não se resolve as razões dos estados pela negociação, tem-se a guerra. Então Hegel reconhece como Sun Tzu, nesse estado beligerante que é inevitável a guerra, que isso faz bem para o povo, mas a gente não pode entender isso de modo errado. É isso que o Hegel é muito criticado como um apologista das guerras. Mas não, isso é uma leitura tacanha ou feita por fascistas.
Ele está querendo dizer, nesse sentido, que no estado de guerra, quando se instala, o indivíduo daquele estado, o cidadão daquele estado, ele vai ter que abrir mão dos seus negócios egoístas, porque ali depende a unidade do seu povo. Então ele vai ter que travar a guerra. Ele vai ter que se reconhecer como seu povo e pela sobrevivência não só do Estado, mas como de sua família, de todas as outras instâncias da sociedade civil, ele vai guerrear. E no contexto exterior, esse confronto entre as duas nações não vai ser a sobrevivente a ganhar, a que tiver a, as causas mais nobres e justas. Não. Para o Hegel, assim, guerra é guerra. Aquele que vencer militarmente ganhou a guerra. Mas ela só vai ser mesmo resolvida quando, quando depois de encerrado o conflito, um dominar o outro, um tratado de paz. É ali, para Hegel, o auge dessa racionalidade do pensamento da guerra. Ali, nesse tratado, que para o Sun Tzu a guerra perfeita não chegava ao conflito, para Hegel também, se faz os acordos entre os estados, mas quando isso é impossível, vai ser naquele momento do tratado de paz que vai determinar quem ganhou ou perdeu. Porque aquela nação que, quando fizer o tratado, ela fizer como embuste só para sair daquele estado calamitoso, ela vai guerrear de novo. Ou se ela aceitar um tratado de paz, como foi o caso do Japão depois da Segunda Guerra, se encerra o conflito. Se muda o espírito do povo, como mudou o espírito daquele povo do Japão, daquela nação beligerante para uma nação industrial e próspera, como foi o caso da Alemanha depois da Segunda Guerra também. Abdicou de mão dos seus exércitos e ela se transformou. Ela varreu o nazifascismo do seu solo, ainda que tenha alguns pontos hoje, mas é insignificante perto do que era. Então é isso. Pelo curto espaço de tempo, pelos testes que a gente fez lendo o trabalho escrito, ia passar muito do tempo. Então esse é o resumo. Sun Tzu e Hegel, eles tratam a guerra de forma filosófica, como um elemento racional, olhando para trás, que é o dever do filósofo, depois que a coruja de Minerva passa, voa para longe, a gente pode identificar hoje o filósofo hegeliano como Sun Tzu, um herói da história. Porque naquele momento lá, daqueles confrontos, daqueles grandes reinos, do que vai vir ser a China, né? Determinou 200 anos depois um reino também, que não era o maior, se valendo das estratégias e do pensamento filosófico de Sun Tzu para conquistar todos os outros reinos e fundar a China, essa identidade da China de mais de 2.000 anos, uma China unificada. É isso. E o Hegel, que esse extrato que a gente fez da dialética do senhor do escravo, nesse contexto, para mostrar como Sun Tzu também faz parte, como isso pode ser lido hegelianamente, especulativamente, a sua filosofia. Então é isso. Muito obrigado. Desculpe ser tão sucinto assim, mas o tempo foi muito curto, 20 minutos. Não sei como é que vai ser. Se depois pedir um artigo escrito, então vocês vai ter ali elaborado com as passagens, como foi feito nos outros eventos. Eu não sei se você vai pedir um artigo, mas
Vai estar lá de forma detalhada, as passagens, tanto do Sun Tzu como Hegel, para mostrar esse encadeamento lógico do, dessa guerra, que é uma guerra racional, é uma guerra com telos, tanto no Sun Tzu como no Hegel, e essa perfeição, seja antes da guerra, seja depois da guerra encerrada, desse tratado de paz, vai ser o auge do encerramento do conflito, isso vai determinar se ele vai ser encerrado de vez ou vai ser como na Primeira Guerra Mundial. Vai ser esse ato, essa preparação para a Segunda. Porque aqueles tratados de paz lá não são tratados de paz, são tratados de punição. Esse é esse é um dos motivos, não só ele, né? O fascismo também, o nazifascismo, é um dos motivos e o imperialismo da eclosão da Segunda Guerra. Muito obrigado. E vocês podem mandar as perguntas que vão ser todas respondidas, ou por mim ou pelo Thiago Salvo. Muito obrigado.